auditoria, acesse no menu principal, SGI, Gestão de Auditorias, Auditoria. Clique em Novo para cadastrar uma nova auditoria. Vale lembrar que é necessário clicar em Novo para iniciar o preenchimento de dados. Estes campos que estão aqui disponíveis são apenas para filtrar as auditorias que já existem, no caso as que estão aqui embaixo. Se desejar editar, visualizar ou excluir alguma auditoria que já foi cadastrada, selecione a mesma e aplique o botão conforme desejar. Vamos cadastrar uma nova auditoria. Neste momento, apenas algumas abas irão aparecer, pois ainda não definimos os responsáveis pela auditoria. Caso você esteja cadastrando essa auditoria e você não seja o responsável pelo cadastro, você irá ficar limitado no cadastro das demais informações. Quais são essas demais informações? Principalmente o plano de auditoria, que diz quais áreas serão auditadas e por quem. Se você já é o responsável e a pessoa que está cadastrando, o sistema irá entender que o cadastro pode seguir no momento que você salvar essa primeira interação. Vamos lá. Defina a empresa, o escopo e o tipo de auditoria. O escopo é muito importante porque acabamos de configurar os revisores da sua auditoria. Conforme você selecionar o escopo, um grupo de auditores estará preparado, conforme o momento e o calendário da sua auditoria, para revisar os itens que foram inseridos. Defina a unidade, caso o escopo for específico. Conforme a configuração da sua empresa, define o processo. Aqui, iremos cadastrar uma auditoria relacionada com o treinamento do sistema gestor. Essa auditoria pode ser interna, externa ou interna contratada. Caso você tenha um quarto tipo de auditoria, não se preocupe. Lá no treinamento iremos mapear os tipos ou ainda fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte técnico. Neste caso, a nossa auditoria será interna. Não se preocupe, isso não afetará nenhum workflow ou fluxo de trabalho da auditoria, é apenas uma informação. Defina a aplicação da sua auditoria. Este campo de aplicação tem relação direta com as normas da auditoria. Conforme conversamos, a auditoria não precisa ser de normas ou certificações, porém é necessário que ela esteja relacionada com uma aplicação e a norma que você decidir. Se você não se lembra de cadastrar as normas, vamos relembrar. Acesse o menu principal, Guia, Configuração, Norma. Quando você clicar em Norma e clicar em Novo, o sistema irá perguntar qual aplicação está relacionada com a norma. Assim, será possível fazer o link no momento do cadastro da auditoria. Conforme você selecionar a aplicação, as normas cadastradas para essa aplicação estarão disponíveis. Você pode utilizar normas como decreto, lei, procedimentos, como você achar melhor. Este nome norma não significa que é obrigatório que seja algo de certificação. Vamos voltar para o cadastro da auditoria. Defina o título da auditoria. Defina o campo observação, se achar importante. Descrição do escopo. O objetivo e o sumário. Você ainda pode relacionar atas de reunião de abertura e encerramento. Essas atas estão relacionadas com o módulo de ata de reunião. A ata de reunião, tanto de abertura quanto de encerramento, não é necessário que ela esteja aprovada. Pode ser que ela esteja apenas cadastrada. Informe ao pesquisar. Determine a data prevista do início da auditoria. E a data prevista de fim. Essas datas serão muito importantes, pois irão gerar os alertas de planejamento e execução da auditoria. Informe ainda os horários previstos. Role para cima para finalizar o preenchimento.
Defina na aba Responsáveis as pessoas, no caso usuários, ou grupos, ou seja, conjuntos de usuários, que irão ser responsáveis pela auditoria. Aqui não é possível que um usuário externo ou uma pessoa externa ao sistema gestor seja o responsável. É necessário que todos tenham um login e senha. Defina a pessoa ou grupo. Essa informação é muito importante, pois este usuário irá preencher as demais informações. Ainda, no momento que iremos cadastrar os auditores, que é na segunda fase após salvarmos essas informações, caso os auditores sejam pessoas externas ao sistema gestor, por exemplo, será o usuário responsável que irá determinar a conclusão da auditoria. É possível ter mais de um responsável ou ainda responsáveis e grupos de responsáveis. Defina o acesso à sua auditoria, se ela é de acesso público, ou seja, usuários que possuem perfil de acesso irão ter acesso à auditoria, poderão visualizar a auditoria que está cadastrada. Caso você determinar que seja restrito, informe quem são as pessoas ou grupos de pessoas, lembrando, usuários no sistema gestor, que possuirão acesso a essa auditoria mediante perfil de acesso. Neste caso, iremos colocar como público. Na aba Comunicado, você pode definir os usuários ou grupo de usuários que serão comunicados no momento que a auditoria estiver finalizada. Por último, defina a norma que será auditada. É possível selecionar mais de uma norma. Selecione a que você desejar e clique em Adicionar. Perfeito! O nosso próximo passo será inserir o plano de auditoria. Clique em Salvar. Neste caso, o usuário João é o responsável pela auditoria. Portanto, podemos ver que novos campos foram abertos, correto? Aqui iremos definir os auditores e plano da auditoria. Para isso, você pode clicar direto em Editar ou ainda verificar nos alertas do João a presença de um alerta para a continuação do planejamento da sua auditoria. Pronto, aqui está o alerta de existem auditorias pendentes de planejamento. Aqui está a nossa auditoria. O João, então, poderá continuar a edição. Vamos definir os auditores. Lembre-se, os auditores foram cadastrados anteriormente e apenas estes usuários ou pessoas estarão disponíveis. Selecione o auditor que desejar. Defina se ele é líder ou não. O auditor líder será o usuário responsável pela determinação da conclusão da auditoria. Caso o seu auditor líder não seja um usuário no sistema gestor, essa responsabilidade será para o responsável da auditoria. Clique em Adicionar e defina outros auditores se existentes. Vamos para o plano da auditoria. Cadastre um novo plano. Os planos da auditoria podem ser separados por unidades, por exemplo, por setores, assuntos, conforme você desejar ou conforme for importante no escopo da sua auditoria. Neste caso, a nossa auditoria é na unidade filial. Caso a auditoria fosse no escopo corporativo, você poderia selecionar qual unidade estava relacionada com este plano da auditoria. Defina o processo, no nosso caso já definimos um processo macro na auditoria e seria possível definir um processo dentro da hierarquia vinculado com o plano de auditoria que estamos cadastrando. Neste caso, o treinamento não tem nenhuma hierarquia menor, iremos deixar sem preenchimento. Data inicial e data final. Estes campos devem estar relacionados com as datas que você inseriu na aba geral. Ou seja, se você disse que a auditoria iria começar hoje e terminar amanhã, a data do plano não pode ser maior do que amanhã, nem inferior a hoje. Defina a área que será auditada.
atividade. E atividade. Olhe para baixo. É possível determinar uma observação se achar necessário. Olhe para cima. Defina a equipe de auditor e especialista. Os auditores só poderão ser os que você cadastrou na aba auditor. Portanto, só teremos a opção da Maria, que foi o que cadastramos. O especialista não é obrigatório. Este campo serve caso o auditor não seja especialista no seu tema. Por exemplo, um auditor de ISO 9001 pode auditar empresas de diversos segmentos, correto? Mas pode ser que ele deseje o auxílio de um especialista, consultor, no ramo de petróleo, por exemplo. Então, na auditoria, ele pode ter o auxílio de um especialista, que pode ser uma pessoa dentro do sistema. Não é um campo obrigatório, apenas se fizer sentido para a sua auditoria. Aqui, determinamos em item de norma os itens da norma que escolhemos. Lembre-se, o cadastro de item de norma também é realizado em dia, configuração, norma. Selecione os itens. É possível selecionar mais de um item. Clique em adicionar. Pronto, agora podemos salvar. Se você desejar continuar o cadastro, não é necessário fechar e clicar em novo. Pode preencher outro plano da auditoria. Aqui está o plano de auditoria que cadastramos. Quando clicamos em salvar, é necessário continuar com o fluxo do planejamento da auditoria. Ou seja, estamos dizendo para o sistema que neste momento a auditoria está apenas cadastrada. Se visualizarmos no calendário, ela irá estar com situação cadastrada e ela permanecerá com um alerta para o usuário responsável de auditoria pendente de planejamento. Quando clicamos em planejar, definimos para o sistema que a nossa auditoria irá de fato acontecer e que o sistema pode nos enviar alerta conforme a data que inserimos na aba geral de data prevista de início e prevista de fim. Apenas o usuário responsável ou o grupo de usuários responsáveis terão acesso ao botão de planejar e cancelar. Vale lembrar que é importante verificar o perfil de acesso para estes botões. Clique em planejar se desejar confirmar o planejamento. Pronto, agora a nossa auditoria está planejada. Conforme a data se aproximar, o sistema irá trazer um alerta de auditoria pendente de execução. Vamos visualizar o alerta. Aqui está o nosso alerta. Existem auditorias pendentes de execução. No caso do João, como ele era o responsável, o botão de iniciar já estava disponível aqui embaixo. Mas, caso a auditoria não seja no mesmo dia, ele pode esperar o alerta chegar, clicar no alerta e será direcionado igualmente. Neste momento, ao sermos direcionados, precisamos clicar no botão de iniciar antes de começar a edição das informações. Portanto, selecione a auditoria e clique em visualizar. Clique no botão iniciar. Neste momento, a edição estará disponível. Vale lembrar que aqui o sistema já atualizou a data real de início. Clique no botão de editar para iniciar as informações. No momento que clicamos em iniciar, o sistema colocou a nossa auditoria em execução. Porém, se clicarmos em editar com o perfil de João, não teremos acesso à edição do plano ou da conclusão. Por isso, é importante que o usuário auditor acesse o sistema. Caso o usuário do auditor fosse uma pessoa externa ao sistema que não possuísse login e senha, o responsável continuaria a edição. Vamos acessar com o usuário da Maria para finalizar a auditoria. Acessando com o perfil da Maria, poderemos editar as informações. Acesse SGI, Gestão de Auditoria, Auditoria. Selecione a auditoria e clique em editar.
Agora sim, na aba Plano de Auditoria, poderemos editar e inserir novas informações. Selecione o plano que desejar e clique em Editar. Perceba que temos novas abas. Vamos preenchê-las. A primeira será Evidência. Clique em Mais para cadastrar uma evidência. Aqui iremos definir o que conversamos durante a auditoria. Por exemplo, na data de hoje, com a pessoa João, foi possível entender que o treinamento é realizado conforme a versão do sistema contratado. Essa é a nossa primeira evidência. Podemos salvar. É possível cadastrar diversas evidências, assim como anexar informações que acharmos necessárias. Após finalizar a inclusão das evidências, clique em Fechar. Caso desejar editar, visualizar ou excluir uma evidência, selecione a mesma e aperte o botão que achar importante. Pontos positivos. Aqui podemos cadastrar todos os pontos positivos. Treinamento. Clique em Adicionar. É possível editar e excluir, basta selecionar o ponto positivo. Seguimos para a oportunidade de melhoria, da mesma forma. Aqui em Observações, podemos cadastrar observações que podem ou não virar não conformidades no sistema gestor. Vale lembrar que essas não conformidades serão cadastradas automaticamente no módulo de não conformidade que existe no sistema gestor. Se você selecionar Sim, o sistema irá solicitar algumas informações para o cadastro da não conformidade. Informações como responsável pelo tratamento, origem, classificação, aplicação, enquadramento, título e descrição da não conformidade. Se você tiver alguma dúvida a respeito do módulo de não conformidade, acesse o nosso tutorial ou entre em contato com o nosso suporte técnico. A observação é um campo opcional, não é obrigatório, assim como evidência, pontos positivos e oportunidade de melhoria. Na aba RNC, que também não é obrigatório, ou seja, uma auditoria pode finalizar sem uma não conformidade, caso você deseje criar uma não conformidade no sistema gestor, clique em Novo. Essa não conformidade será criada e relacionada automaticamente com essa auditoria que estamos cadastrando. Da mesma forma que falamos em observação, defina as informações necessárias para o cadastro da auditoria. Clique em Salvar ou em Fechar, conforme a necessidade. Depois de finalizar todas as abas, clique em Salvar. Você pode continuar a edição, inserindo novas evidências, pontos positivos, até mesmo não conformidades. Clique em Fechar após salvar. Após a edição do plano de auditoria, vamos incluir a conclusão da auditoria. Após inserir a conclusão, clique em Salvar. Neste momento, o usuário responsável pela conclusão, ou seja, auditor ou responsável, deve enviar para aprovação da auditoria. Essa aprovação será através do grupo de revisores que cadastramos, conforme a unidade ou escopo corporativo. Clique em Enviar para aprovação. Neste momento, o grupo de revisores recebeu um alerta para a revisão da auditoria. Neste caso, a usuária Maria está dentro do grupo de revisores, portanto, ela possui os botões de Aprovar e Reprovar. Caso a Maria reprove essa auditoria, ela deve inserir uma justificativa e salvar. Neste momento, o usuário responsável irá receber esta reprovação, onde a justificativa estará na aba Ocorrências, verificar as informações e enviar novamente para a aprovação. Caso a usuária Maria aprovar, a auditoria estará concluída.
Vale lembrar que não é necessário que todos os usuários da lista aprovem a auditoria. Apenas o primeiro já continua o fluxo da mesma. Com a nossa auditoria aprovada, as não conformidades caso existentes serão lançadas no sistema e os devidos comunicados serão gerados. Podemos também perceber, aqui na aba Estatística, o resultado em forma de gráfico da nossa auditoria, onde percebemos que temos um ponto positivo e uma oportunidade de melhoria, assim como temos o gráfico por plano da auditoria. No nosso caso, só temos um plano, mas caso a sua auditoria tiver mais planos, aparecerão mais colunas. No próximo vídeo, irei demonstrar como utilizamos o calendário de auditoria. Até lá!